Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Dinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine. Manjakaupatarु Vishya Kripasindhu Yairacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari. Bom, pessoal, então nós vamos continuar aqui. Eu estou, nessas primeiras aulas, eu estou falando um pouco de algumas passagens do Harinama Chintamani, que é um livro que foi escrito por Bhaktivinoda Thakur. Então, a gente está comentando um pouquinho sobre algumas passagens desse livro. E na aula passada eu não consegui concluir. Então, eu estava falando sobre anartas, né? São os anartas. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele compara o anarta como uma nuvem que cobre o sol do santo nome. Então, a gente já ouviu muito acerca das glórias dos santos nomes de Krishna, que por cantar os santos nomes nós podemos nos purificar mais do que qualquer quantidade de pecado que a gente seja capaz de cometer. Mas eu estava explicando para vocês que Prabhupada comenta que, muito embora os santos nomes sejam o próprio Krishna, então dessa forma tem esse poder, né, de nos purificar, também devido às ofensas que a gente comete no cantar, que na aula a gente vai poder falar sobre esse tema também. Então, esse santo nome, ou o poder do santo nome, ele é obstacularizado. Então, assim, a gente tem o exemplo do sol, que apesar do sol, né, ter todo esse poder, né, que a gente conhece, mas quando vem as nuvens das chuvas, então a gente não consegue ver o sol. Tudo bem que passa uma certa luz, mas muito pouco, né, comparado a quando o dia está assim limpo. Então, da mesma forma, o santo nome, quando a gente canta inadequadamente, nós também perdemos a oportunidade de nos beneficiar com todo o poder que o santo nome tem a nos oferecer. Então, a gente estava comentando sobre, aqui, Bhaktivinoda cita três características ou ofensas que são comparadas a essas nuvens, tá? Então, olha, a gente precisa ter assim bastante cuidado, né? Porque a gente tem em nossas mãos os santos nomes de Krishna, que são assim, o processo, né, que foi nos dado para essa era, né? E Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu diz que todas as potências foram investidas nesses santos nomes, então a gente pode se beneficiar bastante. Então, a gente tem que ter o cuidado de poder aproveitar o máximo possível esse momento em que nós estamos cantando os santos nomes, já que é o processo mais importante, né? Então, eu acho que eu disse já em outro momento que uma japa assim forte, uma japa produtiva, vamos dizer assim, ela não é consequência apenas do momento, mas de todo
um preparo que a gente tem, né, na nossa vida para que a gente tenha essa capacitação de poder cantar os santos nomes e meditar, entrar nessa meditação de uma forma adequada. Quando a gente estuda, por exemplo, o processo óctuplo de yoga, né, o processo de Hatha Yoga, então você vai ver que antes de entrar realmente na meditação, né, então existe todo um preparativo antes, porque senão a gente não consegue a condição necessária para meditar. Então, veja, começa com o yama e niyama. Então, são regras, né? São regras, princípios éticos, princípios morais. Então, a gente está falando de comportamento, de atitude humana, tá? Então, coisas que a gente não deve fazer e coisas que a gente deve fazer, tá certo? Por quê? Porque isso vai criar uma condição mental. Se a gente se envolve com muitas coisas que não deveríamos fazer, essas coisas vão agitar a nossa mente, tá? Então, é tão simples. Se você quer dormir e começa a assistir alguma coisa, né, que agita o seu coração, agita, vamos dizer, a produção de substâncias como adrenalina, você vai ficar agitado e você não vai conseguir dormir, o sono não vem. Então, da mesma forma, quando a gente se envolve com certas atividades, e atividades, vamos considerar aqui, inadequadas, atividades que envolvem, por exemplo, violência, paixão, luxúria, isso também, gente, agita nossa mente. Então, por isso que no yoga, você primeiro, né, se preocupa com esses aspectos do cotidiano, que é a nossa vida, esses princípios éticos, morais, uma vida no modo da bondade, sattva guna. Então, não pensem que simplesmente você vai passar o dia inteiro fazendo uma coisa e depois qualquer coisa você se sente e vai ter uma mente pacífica para meditar. Isso não vai acontecer, tá? Então, é um conjunto de coisas que influencia a alimentação da gente, os programas que a gente ouve, as pessoas com as quais a gente convive. Tudo isso vai agitar ou pacificar a nossa mente. Tá? Então, é todo um preparo. Então, eu estou falando sobre isso para vocês porque o que Bhaktivinoda está comentando aqui é de atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que vão justamente deixar a nossa mente agitada. Ele compara isso com essa nuvem, como uma nuvem que impede que o sol, né, transmita todo o seu calor e toda a sua luz, né? Porque com essas nuvens, todos esses benefícios do sol são prejudicados, né? Então, depois de ter falado tudo isso para vocês, né, então, só para concluir, parte que é muito importante, todos vocês que estão cantando, né, os santos nomes têm a experiência de, em alguns dias, ter mais facilidade de cantar, ou vamos dizer, menos dificuldade. E tem outros dias que a gente tem muito mais dificuldade. Não é uma experiência da gente, é uma experiência cotidiana. A gente pega a japa e a mente está assim, meu Deus, difícil de você concentrar. Então, isso, gente, deve ser observado. Por que que no dia anterior eu tive tanta facilidade em me concentrar e hoje eu não consigo? Isso é devido ao que você, devido às coisas que você se envolveu anteriormente, tá? Então, vê lá o que é que você está ouvindo, o que é que você está lendo, com quem você tem andado, o que é que você tem feito. Tudo isso vai concorrer para o seu sucesso na sua japa. Então, por isso que vida espiritual
não é simplesmente assim, esses momentos específicos de de adoração, não, ela é um conjunto, tá? Então, dessa forma, a gente vai organizando nossa vida, a gente vai se disciplinando. Obviamente, quando a gente vai se organizando, a gente já vai sentindo na nossa própria vida um bem-estar muito grande, né? Esse bem-estar ele não vai ser percebido apenas na hora da japa. Esse bem-estar vai ser percebido a todo instante na nossa vida, quando a gente escolhe adequadamente as coisas, né? Quando a gente escolhe com que se associar. Então, também, obviamente, isso vai ser refletido na hora da nossa japa. Então, Bhaktivinoda, ele fala de três coisas, tá? Eu acho que comecei a falar para vocês, eu vou repetir rapidamente. Primeiro, ele fala de Asat Trisna. A palavra Asat, né, significa algo temporário, né? Sat significa eternidade e Asat, coisas temporárias, coisas ilusórias, coisas irreais. Então, aqui ele fala da gente desejar, almejar coisas ilusórias ou coisas materiais. Aqui ele fala desejos por coisas que não estão relacionadas com o Senhor Krishna. Ou, em outras palavras, anseio por ganhos materiais. Tá? Então, aqui esse é o primeiro aspecto, né, da vida da gente que pode deixar nossa mente bastante agitada. Tá? Então, são os desejos, né, os anseios, os nossos anseios. Então, os desejos são coisas que a gente a gente tem assim, a gente pode perceber constantemente na nossa vida. Sempre a gente está se pegando, desejando alguma coisa, né? Quando está com fome, aí começa a pensar, o que é que eu vou comer isso, vou comer aquilo, ou, sei lá, coisas materiais. Quando a gente está insatisfeito, né, que é quase que a condição normal da alma condicionada, a insatisfação, então a insatisfação é uma coisa insuportável. Então a gente vai querer, de alguma forma, encontrar esse estado de plenitude, de satisfação. E como a gente não tem a vida espiritual ainda de uma forma satisfatória, então a gente quer preencher esses espaços com coisas desse mundo, com coisas materiais. Então a gente abre a geladeira não sei quantas vezes, a gente quer ver filme, quer ver Facebook, quer sair, quer fazer qualquer coisa, porque não aguenta, né? Esse vazio, isso é insuportável para qualquer pessoa, né? Então, como a gente não tem essa compreensão do que significa esse vazio, o porquê desse vazio, então a gente vai em busca, não de Krishna em geral, mas a gente vai começar a almejar muitas coisas. Tá? Então, mesmo que a gente seja rico, mesmo que a gente tenha uma boa condição financeira, né? Então, isso não significa que a gente vai ter essa satisfação. Então, a gente já não vai ambicionar tanto desenvolvimento econômico, mas vai ambicionar talvez poder, talvez vai ambicionar prestígio, respeito dentro da comunidade em que está, ou a gente vai querer, sei lá, qualquer coisa, gente, nós vamos atrás. Não tem jeito, né? Então, e aí o mundo, né, é assolado de propagandas, de propostas, né? E então a gente pensa que quando eu me casar, então eu vou ser feliz, eu não vou ser mais triste assim, ou quando eu tiver um filho, ou quando não, um filho eu já tenho, eu quero uma filha, ou então, sei lá, um esposo, mas esse esposo é uma mala sem alça, eu quero outro, eu quero um. E é assim, a gente está sempre achando que com mais uma coisa material, quando eu tiver minha casinha, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, entende? Então, isso é uma espécie de agitação mental.
Isso é uma agitação mental. Então, a gente não consegue paz ou a tranquilidade, né? Então, a gente entra no modo da paixão, né? Porque a paixão é justamente isso, é os desejos, né? Os desejos. Então, e o pior é que esses desejos materiais, eles, ah, eles causam não só essa agitação, no sentido de nos impulsionar a obtê-los, né, ou satisfazê-los, mas também, como o Krishna explica na Bhagavad Gita, né, a gente fica numa predisposição constante de contemplação desse mundo, né? Então, quando uma pessoa ela está muito satisfeita, tá? Ela não fica com essa predisposição, não é, a predisposição, vamos dizer assim, uma sensibilidade a tantos desejos. Por exemplo, se você come suficientemente bem, então, de repente, você vai passar ali por um lugar que tenha a exposição de alimentos, mas você está tão satisfeito que aquilo ali não vai lhe atrair, né? Você tá bem. Então, quando a gente está assim, insatisfeito, então, tudo no mundo vai ser, não vou dizer tudo, mas quase tudo no mundo vai ser um convite, vai exercer, essas coisas vão exercer uma atração muito forte sobre nossa mente. Então, isso faz com que a gente se distancie de Krishna. Em vez de a gente almejar a suprema personalidade de Deus, a gente está no modo da paixão e a gente vai almejar essas realizações materiais. Então, isso funciona como uma espécie de nuvem, né? Porque essas coisas, nos distanciam da luz do sol de Krishna, né? Porque essas coisas nos trazem para mais perto desse mundo material. Essas coisas nos trazem mais próximos, né, daquilo que está à nossa volta, está mais acessível, né? E está Krishna está além do nosso esforço, né? Krishna está após o nosso esforço. Então, eu preciso parar, eu preciso meditar, eu preciso fazer todo um exercício interior. Mas, para os objetos materiais, não basta abrir os olhos que você está vendo as coisas. Basta você abrir os seus ouvidos que você está ouvindo as coisas, você está cheirando as coisas. Então, tudo está muito, muito perto de você. E Krishna, apesar de ele estar muito perto, mas ele está escondido. A gente vai precisar de um esforço a mais para alcançá-lo, né? Então, por isso que quando a gente vai meditar, então a nossa mente, né, Bhaktivinoda, eu comentei com vocês, Bhaktivinoda fala assim, que as nossas memórias estão absortas na matéria. Entende, gente? Então, a nossa memória é o que a gente grava. O que a gente grava é o que passa na nossa mente, né? O que passa com os nossos sentidos. A gente vai gravando tudo isso. Um gravador, ele grava, por exemplo, a voz, né? Então, a gente vai precisar falar para que o gravador absorva ou grave aquele som. Da mesma forma, na medida em que os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? E mesmo a mente produzindo pensamento, à medida que essas coisas vão acontecendo, tudo isso está sendo gravado. E o que é mais interessante, que essa gravação ela é tão fidedigna que ela mantém em si mesma toda a capacidade de despertar emoções na gente. Então, não é apenas uma imagem, é uma imagem que vem com determinada energia. Então, por exemplo, se eu vou num restaurante e como uma coisa muito deliciosa, tudo isso vai ficar gravado como uma coisa muito agradável.
E quando, em dado momento, na hora que eu estiver cantando japa, aí, de repente, alguém passa com um prato, eu vou me lembrar do restaurante. Então, vai vir na minha cabeça o gosto da comida. Eu vou, eu queria voltar naquele restaurante. Eu já me distraio completamente. Ou uma coisa diferente, se é um problema que eu estou passando. Então, se a memória daquele problema vem à minha mente, eu fico completamente agitado, perturbado. Então, veja, a mente da gente tem essa capacidade flutuante. E os estímulos é que vão levantar essas ondas, né, do oceano da nossa mente, fica sempre muito agitada. Então, nós, às vezes, nos expomos a tantas coisas que deixa a nossa mente extremamente agitada. E cada estímulo é como uma onda que vai arrastando a gente para o fundo do mar ou para a costa do mar. Sempre é assim, né, o tempo todo. Então, Bhaktivinoda ele comenta aqui que essas memórias, né? Então, aqui ele fala assim, as pessoas se apegam naturalmente às coisas materiais. Suas memórias estão absortas na matéria. Então, aí ele fala assim, então, uma pessoa quando canta o santo nome, a sua mente e a atenção estão distantes de seu cantar, né? E, e ele fala, uma pessoa pode cantar assim desatentamente 100 mil santos nomes e ele não vai sentir nenhum prazer, né? Então, ele fala, isso é um exemplo de uma prática, tá? Onde nós cantamos de forma desatenta. Tá? Então, o resultado de tudo isso. Então, mas por que a gente fica tão desatento? Porque a gente absorve todas essas memórias, tá? Então, é diferente de um devoto, por exemplo, acorda cedinho, aí vai cantar a sua japa. Então, olha, ele já está alimentando sua memória ali com essa experiência do contato com Krishna. Depois ele vai ver as deidades. Então, ele vai cantar. Então, ele vai olhar a forma das deidades. Então, se ele olha a forma de Krishna, ele vai gravar essa experiência. Então, se ele consegue gravar essa experiência, né, da forma de Krishna, então, quando ele estiver cantando japa, ele pode lembrar a forma de Krishna, porque ele já introjetou essa forma de Krishna em sua memória. E depois ele ouve a aula do Bhagavata. Então, aí ele alimenta a inteligência. Então, ele alimenta, né, assim, o banco de dados, vamos dizer, né? E aí a gente vai ter mais conhecimento, né? E durante o dia, o quanto mais a gente puder lembrar de Cristo. Então, um devoto experiente, mesmo trabalhando, ele está ali executando, na verdade, serviço devocional. Ele não esquece Krishna, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente permite entrar na nossa mente, porque essas coisas podem nos agitar bastante depois, tá? Então, a gente tem que ter essa capacidade de filtrar as coisas. Então, vamos cultivar uma vida no modo da bondade, né? E vamos... eu sempre falo assim, da gente provocar, né? Porque, em geral, a gente vive uma vida meio à toa, assim, a gente deixa o barco ir conforme a correnteza, né? Mas o devoto, o yogi, ele tem a capacidade de criar situações. Todos nós podemos criar situações. Então, eu posso tornar a minha casa um lugar muito auspicioso. Eu posso fazer isso, como posso também torná-la um lugar muito inauspicioso. Depende do que eu faço na minha casa. Então, eu posso fazer da minha casa um lugar completamente espiritual, com quadros, com leituras, com sons, né? Com pessoas. Então, eu posso fazer isso, né? Então, a gente pode... nós temos essa capacidade de, assim, na maior parte das vezes, às vezes não, né? De repente, está num trabalho, a gente não pode mudar a situação, né, dos colegas e do ambiente, muitas vezes,
Mas, na maior parte das vezes, a gente pode provocar experiências saudáveis para a nossa vida, tá? Selecionando as coisas, selecionando o que eu vou ver, né? Inclusive, acho que é Jesus que fala, né? Se seus olhos... Como é que eles falam? Arranque-os. Né? Vocês conhecem essa passagem? Jesus fala isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o nosso, com a nossa casa, com o nosso quarto, que é a nossa vida íntima, a nossa vida interior. A gente tem que ter muito zelo, assim como a gente não permite que pessoas tragam lixo para dentro de casa. Ninguém vai trazer lixo para dentro de casa, né? Agora, o nosso mundo interior também é como um ambiente, e a gente tem que ter muito cuidado para não permitir que coisas inadequadas, apaixonadas, coisas tamásicas, entrem na nossa vida, porque elas vão causar depois muitos estragos para a gente, tá certo? Então, vamos escolher as pessoas com as quais a gente vai conviver, né? Aqui, ó, Marlene colocou, né? Se o seu olho direito o fizer pecar, né? Lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mas é sério, mas é muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso mundo interior. A gente tem que ter muito zelo, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente... Muito zelo, né? Então, entendam que a nossa paz, a nossa felicidade, depende desse mundo interior que a gente tem, né? Então, por isso que na consciência de Krishna, né, é aconselhado a gente sempre pensar em Deus, né? Então, aí também aí é a coisa da gente provocar também pensamentos, né? A gente não apenas cria o ambiente das nossas casas, da nossa sala, do nosso quarto, a gente pode também criar um ambiente mental, escolhendo os pensamentos, né? O ponto é que a gente já deixou a mente tão à vontade que agora ela não aceita nenhuma determinação. Mas a gente pode também criar, né, ou formatar nosso mundo interior. Aí você pode dizer, mas Maharaj, é muito difícil. É difícil. Se você deixa uma casa muito suja, para limpar depois vai ser muito difícil, né? Quem não lavou uma pia cheia de panela suja, hein? Bom, né, quanto menos panela, melhor, né? E se vai sujando, vai lavando, fica fácil. Agora, se você deixa acumular, aí depois vai ser muito difícil. Então, quanto tempo a gente está acumulando sujeira dentro do nosso coração? Vocês têm ideia? Deve estar uma pia, hein? E cada panela daquelas queimadas mesmo, né? Que para tirar é muito difícil. Então, isso é um resultado. Então, a gente fica com a mente muito, muito prejudicada. E, gente, eu estou falando disso de saúde, saúde mental. Saúde mental é uma mente limpa, uma mente que, que está sob o comando da alma e que tem pensamentos superiores, pensamentos virtuosos. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, essa, então isso é o primeiro anarta, ou coisas indesejáveis, né? Que a gente traz para a nossa vida, que essa predisposição constante para desejar coisas desse mundo material, se atrair sempre por esse mundo material, né? Então, nós estamos sempre sendo atraídos. Então, isso dificulta muito a nossa meditação. Depois ele fala também de Hridaya Daubhartyam, que se refere às propensões do coração e da mente, que se originam
da condição de fraqueza espiritual. Olha aí, gente, ele está falando de propensões. Então, o que significa isso, gente? É como que propensões são condicionamentos. Tá? Então, em virtude de nós estarmos nesse mundo há muito tempo e fazendo determinadas coisas, então a gente fica como que condicionados, né, a repetir essas coisas. Eu já falei em outras aulas, né, que uma das consequências às nossas atividades é a formação dessas impressões. E essas impressões, elas vão ser causa dessas propensões, tá? Das nossas tendências. Então, nós temos tendências. Tem pessoas que, por exemplo, têm a tendência de serem muito julgadoras, por exemplo, né? Tudo onde vai fica julgando todo mundo, tem essa coisa de julgar, né? Então, tem essa propensão constante. Então, a gente vai ter que trabalhar essa propensão, porque senão ela vai nos atrapalhar. Então, quando a gente é fraco espiritualmente, em outras palavras, quando a gente não é autoconsciente, né, quando a gente não tem verdadeira consciência da importância da vida espiritual, a gente ainda está muito dividido entre esse mundo material, o mundo espiritual, tantas coisas. Então, a gente fica fraco. Fraco no sentido que a gente não tem aquela força para dizer não, não, isso mais não. Agora eu quero outra coisa. Entendem? Assim como, por exemplo, para parar de fumar, alguém tem que dizer não, não vou fazer mais isso. Ele está tão condicionado àquilo, ele vai ter que fazer um esforço muito grande. Ele vai ter que dizer não. Então, nós também, na vida espiritual, vamos ter que dizer não para muitas coisas. Então, essas propensões, gente, elas estão registradas no nosso mundo interior, no nosso inconsciente. Tá? Então, a gente, como a gente estava falando ontem não, agora há pouco, a gente estava falando dessas memórias, tá? Então, essas memórias, elas possuem, tá, uma força de nos mover, tá, gente? Sempre entendam isso, tá? Que as memórias, elas são imagens que possuem em si mesmas uma força que vai nos mover de alguma forma. Então, uma lembrança que a gente tem pode nos trazer tristeza, pode nos trazer revolta, pode nos deixar pessoas extremamente irritadas, uma lembrança pode nos deixar pessoas muito agressivas naquele dia, por exemplo. Só uma lembrança de um fato que já se passou, mas está ali registrado. Então, ela vem e vem com toda a força que possuía no momento em que ela aconteceu inicialmente. Então, isso são propensões. Então, como a gente já tem tudo isso dentro da cabeça, e todas essas memórias possuem em si uma carga emocional, uma energia, então, quando a gente se depara com alguma situação que na psicologia chamam dos os gatilhos, né? Os gatilhos são justamente situações que nos fazem relembrar essas memórias. Então, quando elas vêm, elas tomam a gente. Então, se eu sou uma pessoa fraca espiritualmente, eu ainda estou muito condicionado, então eu me deixo tomar completamente por essas memórias. E eu sou arrastado completamente. Então, isso, gente, é a vida de praticamente todo mundo desse mundo material. Todo mundo vive em função ou sendo arrastados pelas memórias e pelas expectativas, pelos desejos, constantemente. A gente assim, nós somos movidos pelos desejos que a gente quer realizar e somos movidos pelas propensões que a gente, né, que a gente
vamos supor, gravou, né, reteve no nosso inconsciente através das experiências. Vocês estão acompanhando direitinho? Estão entendendo? Eu estou explicando direitinho? Então, agora imagine só, né, a quantidade de impressões, de propensões que a gente tem dentro. Porque a gente já viveu muito, não só nessa vida, a gente viveu em muitas outras vidas. E essas propensões estão aí, nos acompanhando vida após vida. Até que a gente aprenda a lidar com elas e que a gente possa diminuir a carga afetiva ou a carga energética que essas memórias têm. A gente vai lidando com essas memórias e a gente vai retirando todo aquele poder que ela tinha de exercer sobre nós. Tá? Então, se a gente negligencia esse... Porque, assim, a gente não vai negligenciar a limpeza da nossa casa, então a gente tem que ir limpando. Vai varrendo a casa todo dia. Então, da mesma forma, a gente tem que ir limpando o nosso mundo interior. Então, se tem coisas inconvenientes, não pensem que isso é como se fosse assim uma coisa, sei lá, não fosse uma coisa importante. Não. Se você tem pensamentos inadequados, então isso é sujeira e você tem que lidar com isso. Você precisa varrer, porque essas coisas vão continuar incomodando. Então não é às vezes vive com essas coisas e considera isso é normal, isso faz parte, e eu vou esquecer e assim. Não, é como se quando a gente faz isso, isso se assemelha a manter o lixo dentro de casa. Tá? Então, quando essas coisas vêm, essas memórias vêm. Então, memórias com os pais, memórias com as mães, memória com o ex-esposo, com a ex-esposa, memória com o ex-patrão, sei lá. Qualquer coisa desse mundo, está tudo dentro da cabeça da gente, movendo a gente. Né? E se esse movimento não é um movimento saudável, eu tenho que parar e tenho que tirar isso. Porque senão ele vai continuar me movendo negativamente. Todos nós temos essas experiências, todos nós. Então, pensem, imaginem que na medida em que a gente vai tratando tudo isso, a gente vai obtendo paz interior. Isso significa essa capacitação para a gente meditar. Eu estava falando no início para vocês, né, que o yogi, ele primeiro, ele passa por esse primeiro estágio de niyama, depois ele vai para os asanas, né? Depois ele vai para os processos de respiração, pranayama. Gente, é todo um preparo para ter uma condição mental para meditar. E também isso faz parte do nosso processo, né, de avanço espiritual. É nos preparar para o momento da meditação. Os yogis, eles se isolavam, eles iam lá para os Himalaias, porque ali eles acho que não iam ver o inimigo dele, não iam ver nada que estimular, só ia ver, né, está no meio de uma floresta. Né? Então, ele foge de todos os estímulos do mundo material. E ali ele vai se isolar de tudo, e ali ele vai tentar, né, através de todos esses processos, purificar a sua existência. Então, mas é muito diferente do nosso caso, que a gente está trabalhando, a gente está no meio das pessoas, a gente está aqui. Né? Então, nós vamos ser estimulados constantemente, então não tem como fugir. Então, a gente tem que encarar as coisas e resolvê-las, tá certo? Então, aqui ele está falando dessas propensões que a gente tem, tá? Então, nós também temos propensões instintivas, tá? Nós temos propensões biológicas. Então, nós temos propensões culturais. Tudo isso são propensões. Então, a gente aprende que uma pessoa tem que vai para a escola com 5 anos, depois tem que se formar, e se casa, tem filhos, e é toda uma programação. E a gente não consegue sair disso, né? Então a gente fica tão preso a
a essa cultura que não pode ser diferente, tem que ser desse jeito, né? Tem que usar roupa desse jeito, tem que comer desse jeito, tem que ir para a noite, sei lá, tantas coisas, são propensões que a gente já assimilou e que está ali, na hora das decisões, aquilo ali fica funcionando, interferindo, né? Ou as propensões instintivas, né, ou biológicas, como o sexo, o comer, o dormir, né? Tudo isso também criam propensões. Eu estou falando tudo isso, gente, no sentido é natural, porque é do corpo, mas não é natural para a alma, porque a alma não tem essas coisas. Então, a gente precisa entender que nós, como almas, estamos dentro de um ambiente completamente artificial. Vocês entendem isso? O corpo é uma coisa completamente artificial para a gente. Assim como para um motorista, um carro é uma coisa completamente artificial. O carro não tem nada a ver com o motorista, é apenas um instrumento. Mas o carro precisa de gasolina, o carro precisa ser lavado, o carro precisa mudar as peças e assim por diante. E a gente faz essas coisas, porque senão o carro não anda direito. Então, da mesma forma, a gente vai adquirindo todas essas propensões, essas impressões, e que são, em geral, praticamente todas assim, artificiais para nós, almas espirituais, e elas terminam conduzindo, comandando a nossa vida inteira. A nossa vida inteira. A alma fica completamente sufocada dentro desse quadro, dentro desse contexto, né? Então, por isso que às vezes é dito que a gente quase, como alma, não temos livre-arbítrio, né? Porque é tanta pressão de todas essas propensões, tanto interna quanto externa, que praticamente a gente não consegue fazer outra coisa. Ali é naquele trilho, né? Aquele trilho muito rígido. É difícil a gente sair, né? Muito difícil a gente sair desses trilhos, tá bom? Então, essas propensões também dificultam muito a nossa meditação, porque, inclusive, elas, podemos dizer, essas propensões também estimulam nossos desejos, né? Vão estimular o nosso modo da paixão, estimular essa vida material. E, por fim, para a gente concluir, tem um outro item que é bem simples, mas também muito comum, que são as ofensas, ou as aparadhas, tá? Então, as ofensas são muito... então, não só as ofensas ao cantar vamos dizer, eu vou falar aqui das ofensas ao cantar dos santos nomes, porque eu queria falar das ofensas às pessoas, né, aos devotos, mas o próprio, nas 10 ofensas, né, que a gente repete todo dia, está ali inclusa a ofensa àqueles que são dedicados a propagar os santos nomes, é a primeira ofensa. Então, quando a gente vai analisar essas ofensas, acho que na próxima aula a gente vai trabalhar esse tema, né, como uma continuidade. Então, as ofensas, elas são, primeiro, que elas não são cometidas única e exclusivamente na hora que a gente está cantando nossa japa. Então, a gente vai ver que tem ofensas que a gente comete na hora da japa, né? E tem, assim, ofensas, né, que a gente comete, ou atitudes, né, atitudes inadequadas que a gente comete no nosso dia a dia, anterior ao momento de cantar a nossa japa. Tá? Então, por isso, assim como eu já falei anteriormente para vocês, né, desse preparo para o momento da nossa meditação, que é esse cuidado com a nossa vida diária. Tá? Então, as ofensas ou esses comportamentos, eles vão nos afastar, né, assim, nos afastar do propósito que a gente quer, né? Vão nos distanciar. Então, eu vou deixar aqui um espaço para vocês fazerem perguntas, e na próxima aula a gente vai se dedicar só a falar das ofensas, né, do cantar dos santos nomes, né?
Então, vocês podem observar, eu não estou ainda trabalhando com vocês o momento mesmo da meditação, tá? Em dado momento, a gente vai trabalhar assim, técnicas, vamos dizer assim, do momento específico que tivermos com a japa na mão, tá certo? Então, a meditação em si. A gente está falando agora de todo o preparo que a gente precisa ter para que, nesse momento da meditação, a gente possa ser bem-sucedido, né? A gente ter assim melhores resultados. Então, eu estou falando desse preparo, de preparar nossa mente, preparar nosso mundo interior, né? Não se envolver tanto com a paixão do mundo material, com tantos desejos, tantas coisas materiais, tanto envolvimento. A gente tem que ter muita cautela para não ser fisgado, né, pelas armadilhas desse mundo, porque esse mundo que não falta são armadilhas para agitar a nossa mente, né? Que às vezes a gente pode interromper algo assim muito prontamente, mas às vezes a gente fica naquela coisa de ficar falando, de repetindo, e todo mundo que encontra fala a mesma coisa, e fica aquele redemoinho, não sai disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse redemoinho que nós mesmos criamos, né? Devido ao nosso orgulho, devido à nossa vaidade, né? Devido ao nosso ego falso que não admite erros, que não admite qualquer tipo de atitude que vai nos diminuir, que a gente sempre quer ser grande. Então, tem muitas coisas, gente. Esse mundo é cheio de armadilhas, né? Então, assim como uma pessoa, vamos dizer, um guia que está muito bem preparado para auxiliar pessoas a atravessar uma determinada floresta, né? Um guia, ele conhece tudo ali daquele ambiente, né? Ele conhece as trilhas, ele conhece os atalhos, ele conhece aonde tem água, né? Ele conhece os perigos, ele conhece tudo. Então, assim mesmo, né, o devoto ele não pode ser uma pessoa avoada, né? A gente precisa, quer dizer, quanto mais conhecimento a gente tiver de todas essas coisas, com certeza, menos problemas a gente vai ter, né? Porque nós, como né, o guia experiente, ele vai evitar os problemas. Ele vai saber, não, eu não vou por aqui porque eu sei que aqui tem um buraco, eu vou por esse outro lado. Então, da mesma forma, na nossa vida, a gente vai sabendo escolher as coisas. Não, não vou fazer isso, porque depois eu não consigo cantar minha japa bem. Ah, vai ter um programa, alguma coisa, sei lá, uma coisa mundana qualquer, e aí vou ter que dormir tarde. Aí você, poxa, se eu for dormir tarde, amanhã não vou conseguir cantar minha japa. Não, mas eu quero ir, eu gosto. Aí você vai, e você não vai conseguir. No outro dia se levantar, se levantar, vai estar cheio de sono. Então, são tantas coisas que aparecem na nossa vida, né? E que se a gente não tem cuidado, né? Então, nós vamos prejudicar esse momento especial, que é o momento em que a gente vai pegar as contas e cantar os santos nomes de Krishna. Então, vocês podem ver que são escolhas que a gente tem que fazer. É escolha. O que você quer? São escolhas. Por isso que Bhakti Mendoza fala, desejar coisas que não são Krishna. Então, a nossa escolha é essa. E a gente está mostrando para Krishna o quanto ele é ou não importante na nossa vida com nossas escolhas. Então, se para mim passar no Enem, por exemplo, é a coisa mais importante, então eu vou evitar qualquer coisa que me prejudique. Tá? Eu vou fazer o Enem amanhã. Poxa, você vai dormir tarde? Você vai dormir cedo? Você vai fazer uma coisa legal para você amanhecer no outro dia tranquilo, descansado. Não é assim que a gente faz? Vou para uma entrevista de emprego. Pô, vai vestidinho, vai bonitinho, né? Vai todo, né, preparado e tal. Lógico, você vai se preparar.
E isso indica o quanto você precisa de tudo isso, né? O quanto você precisa daquele emprego, o quanto você precisa de estar bem no outro dia para fazer sua prova. Da mesma forma, quando a gente entende que Krishna, tá, é a coisa mais importante na nossa vida, então, naturalmente, a gente vai ter que tomar nossas decisões, levando em consideração esse encontro que a gente vai ter com ele, para que esse encontro seja um encontro legal, seja um encontro rico, que nos aproxime cada vez mais da pessoa suprema. Tá bom? Então, eu terminei falando mais, a gente tem aí alguns minutos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e a gente... Ninguém tem pergunta. Que legal. Então, todo mundo entendeu. Maharaj, reverências. Reverências. Eu tenho uma pergunta. Às vezes eu me vejo em situações, até mesmo dentro do templo, alguns aqui talvez não saibam, sou vizinha do Maharaj, só que do outro lado do lago, tá? Estou do outro lado, no chalezinho verde, o Maharaj está do lado de lá, eu estou do lado de cá. Às vezes, o que acontece? Eu faço home office, devotos e devotas, né? E é uma jornada grande. Maharaj até já me chamou a atenção sobre isso. É uma jornada grande. Meu trabalho é intelectual, é um trabalho pesado. E eu não consigo, durante o dia, às vezes, fazer a japa. Eu estou fazendo a japa, aí meu WhatsApp começa a bombar. Eu trabalho com muitas reuniões online, enfim. Quando chega no final do dia, que é depois do Gaurarati, Maharaj até já me viu algumas vezes no templo, eu estou no templo a partir das 5h30, 15 para as 6. Eu começo a fazer a japa, eu vou bem. Só que tem uma hora que eu vou desacelerando, 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 desacelerando. Outro dia, Maharaj, o senhor não sabe, mas eu dormi em pé no templo, entendeu? E Eu aí já eu vi. fiquei já viu, né? É. Eu dormi em pé fazendo a japa, e eu estou tão concentrada ali, eu quero entregar o melhor de mim para Krishna, né? Como lidar, Maharaj, com isso, né? Especialmente nós, eu acho que tem devotos aqui também, né, que fazem o home office, né? Temos aí a querida Lívia, professora universitária também. Então, como a gente que faz um trabalho intelectual pesado, Maharaj, como a gente lida com isso? Acho que tem que orar muito a Krishna para que, assim, acabe com tudo isso, né? Krishna dê um jeito. Porque o que ele pode fazer? Não tem milagre, né? Se você come muito, vai ficar com a barriga cheia. Se come pouco, fica com a barriga cheia. Assim, né? Então, se a gente se envolve muito com o trabalho, vai cansar, não tem jeito. O que a gente vai fazer? Né? Então, eu acho que tem... Por isso que na cultura védica tem esse momento de a gente desacelerar, né? Então, tem um período de produção da vida da gente, que é esse período que vai até mais ou menos 50 anos de idade, e depois, bom, chega, agora você tem que agora se preparar para o pouso, né, do avião. Então, assim, a gente agora está no fim da vida, está no fim da vida. Então, assim, a gente tem que se organizar para ir retirando essas coisas que nos desconectam, porque vai ser de um jeito ou de outro, né? Se a gente não fizer espontaneamente, a própria vida, né? A morte tira tudo da gente, né? Então isso vai acontecer. Só que a gente se prepara para que a gente possa não chegar no momento da morte ainda pensando nas reuniões e nos empregos, né? Aí fica difícil. Tá? Então, eu não estou dizendo que é fácil, tá certo? E não estou dizendo que também é uma decisão fácil. A gente vive num mundo em que tudo, o dinheiro é a moeda, né? O que você troca tudo, né? Tudo é por meio do dinheiro, né? Então, a gente, para comprar o alimento, para tudo. Então, eu sei que não é fácil. E cada um vai ter o seu desafio. Eu não posso dizer para vocês que existe uma mágica, né? Então, não tem mágica. Se você dorme pouco, vai ficar com sono, muito provavelmente.
E se você tem um trabalho intelectual muito intenso, você vai desgastar a sua capacidade de concentração, e você vai ter a tendência de, no momento de cantar japa, de querer relaxar, de querer fazer qualquer outra coisa, menos meditar. Por exemplo, eu me acordo bem cedo, né? Vocês sabem, então, quando termina o programa, depois que eu dou aula, tudo são trabalho de muita concentração também, né? Só que eu estou concentrado, graças a Deus, em Krishna, né? Então, a minha concentração é tudo, todo o meu esforço de trazer Krishna para perto, né? Isso também cansa muito. Talvez eu precise descansar um pouquinho, uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, aí já fica novo, né? Ajusta. Então, a gente precisa disso. Pelo menos assim, eu preciso. Prabhupada, acho que transcendeu, porque Prabhupada quase não dormia, né? Prabhupada orou a Krishna, pedindo a Krishna para que ele tivesse essa capacidade. Então, os grandes devotos, eles praticamente não dormem. Eu não estou nesse nível, então eu sinto a necessidade, e muitas vezes, no final da tarde, quando eu não descanso, final da tarde, quando eu vou ler, às vezes eu fico lendo e começo a ficar com sono, começo a querer dormir, sentado na aula, na frente de todo mundo. Porque é assim o corpo da gente. Então, eu entendo que eu preciso um pequeno descanso, 15 minutos. Às vezes tomo um banho antes de uma aula, porque isso revigora, circulação. Tudo são... a gente está dentro de um corpo, gente. É uma máquina. Então, a gente tem que tratar o corpo como essa máquina. E a máquina, ela tem suas necessidades. Ela tem o seu esgotamento. E a gente tem que levar em consideração isso. Então, por isso que na cultura védica se organizava, né, a vida dessa forma. Você tinha um período que você se dedicava ao desenvolvimento econômico e tudo, e depois você parava com tudo isso e ia se dedicar, né, à autorrealização. Tem o seu tempo de produção. Então, e uma vida renunciada é uma vida que não implica muito custo, né? Você está vivendo aqui na fazenda, por exemplo, e você sabe que é barato, né? Assim, a gente não precisa de roupa de marca, a gente não precisa comer sofisticado demais, não ter que ficar gastando dinheiro com gasolina o tempo todo, com carro. Tem muita coisa. Tem gente que não quer se desfazer disso, mas tudo bem. Mas, consequentemente, ela vai ter como consequência assim, uma vida muito atribulada. Tá certo? Então, isso são escolhas que cada um vai ter que fazer na vida. Então, na cultura védica, um sannyasi, por exemplo, ou mesmo uma mulher, né, que renunciava, eles praticamente não tinham custo para a sociedade. Então, a sociedade normalmente mantinha essas pessoas, porque é muito simples, né? Então, as pessoas se dedicavam agora à autorrealização, se preparavam para o momento da morte, e quando vinha a morte, chegou a hora, vamos embora, né? Porque é o natural morrer, sair desse corpo, é completamente natural. A gente quer ficar aqui muito tempo, mas é completamente natural a gente sair, e isso vai acontecer, tá? Então, eu sempre digo para as pessoas quando perguntam isso, porque isso é uma pergunta muito recorrente. Então, é como o bicho da seda, né? Ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, daqui a pouco ele está preso. Então, da mesma forma, a gente vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Chega uma hora que fala, mas não tenho tempo. Claro. Você fez de tudo para não ter tempo, não vai ter tempo. Agora, a gente tem que criar nosso tempo, a gente tem que administrar o tempo. Tá? Eu estou falando isso para você, não é que agora você vai ter que abandonar seu emprego, qualquer coisa assim, não é isso. Eu estou falando que isso é uma consequência natural e que a gente tem que se organizar, se preparar para chegar ao momento de agora chega e eu vou me preparar para sair desse corpo. Não é a nossa cultura ocidental isso, tá, gente? Não é. Tem até algumas pessoas que se preparam, né? Fazem o inventário e prepara, né, toda a herança, essas coisas tudo, já deixa tudo certinho, se preparando para morrer. Tem gente que não quer, né, passar por isso.
Mas é mais ou menos por aí, tá bom, Simone? Diga aí, Sabas. Hare Krishna, maestro. Buenas tardes, reverencias a todos. Y yo quería compartir una experiencia. Cuando recién comencé a integrarme a las salas de japa por la mañana, al momento de empezar a cantar el Mahamantra, yo comencé a darme cuenta que de repente estaba yo pensando en mi trabajo. De repente yo estaba recordando cosas de mi día a día, de mi trabajo. Y ahí fue cuando me volví introspectivo, cuando usted comenzó a introducir esta parte de ahora vamos a meditar que Krishna va a despertar y los papagayos van a volver a cantar, ¿no? Entonces yo, ahí fue cuando me hizo así como que me volví consciente que mi meditación no estaba siendo en Krishna, sino en mis asuntos del trabajo. Y ahí fue cuando dije, bueno, el trabajo ya está en su horario, ahora es el momento de meditar en Krishna, y eso me resultó muy favorable, el que usted nos invitara a meditar en los papagayos y en la ofrenda del desayuno de la mañana de Krishna. Ok, obrigado. A gente vai, em dado momento, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre uma meditação mais dinâmica, tá? Mas, mesmo para isso, a gente vai precisar de um certo preparo, né? A gente precisa de uma certa condição para que essa meditação ela seja assim positiva, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais na frente, ok? Acho que a Clarissa tinha uma pergunta ou já desistiu, Clarissa? Eu tinha uma pergunta, mas posso falar rapidinho. É que isso que você falou do trabalho, que a Simone também falou, era justamente sobre isso, porque eu também tenho uma rotina muito pesada de trabalho. Eu sempre tive uma rotina pesada de trabalho, quando eu morava em São Paulo. Eu mudei para o interior justamente para começar um trabalho de autorrealização. Só que quando eu cheguei logo na sequência, eu fiquei grávida. E aí, meu trabalho de autorrealização foi completamente adiado, porque cuidar de um bebê é uma coisa que te suga muito, né? É muito difícil sobrar espaço para outras coisas. Minha filha agora está com 3 anos e meio. Só agora eu estou conseguindo retomar a meditação com a japa, depois de 3 anos. Estou assim, calmamente esperando, reconquistando o meu espaço, né? E eu achava que isso era um problema. Isso sempre me trouxe muita culpa. Mas eu acho que eu já entendi que esse é um caminho de calma. Eu não preciso ter uma pressa tão grande para fazer as coisas. Por exemplo, nos dias que minha filha não vai para a escola, eu não consigo fazer a japa. Eu não consigo, porque ela fica o tempo todo comigo, 24 horas colada em mim. E uma criança de 3 anos e meio, você não pode falar para ela, olha, eu preciso de meia hora para fazer a japa. A criança ela não tem assim, a maturidade para compreender. Eu imagino que um dia essa maturidade vai chegar, né? Enfim. Minha pergunta era essa, assim, porque o senhor falou na outra aula que a gente faz a japa um efeito cumulativo. E aí eu comecei até a me questionar, porque eu consigo fazer certinho durante a semana, e chego no final de semana e me atrapalho e não consigo mais. Aí na segunda-feira eu consigo retomar. Eu queria saber lidar com isso melhor. Gente, a gente fala do ideal, né? Mas nesse mundo é muito difícil a gente fazer o ideal, né? Então a gente vai lidando. Uma vez meu mestre espiritual falou assim, que às vezes, claro, eu estou falando de cantar uma japa meditativa, mas ele falou, olha, se você não tiver tempo, cante, mesmo que cante acelerado e tudo, mas é melhor você cantar do que você não cantar, né? Porque às vezes a gente pode ficar se sentindo culpado, porque não cantei muito bem, porque eu cometi ofensas, né? Mas é melhor a gente não cometer a ofensa de negligenciar o nosso cantar do que cometer a ofensa de cantar um pouco
desatento, né? Ou querendo terminar logo, que não é o ideal, tá? Eu estou falando para vocês desse cantar ideal e tudo, para a gente ter também consciência de que muitas vezes os resultados que a gente almeja, às vezes a gente não obtém, porque assim, o nosso cantar, apesar de todo o nosso esforço, pode ser um cantar deficitário, tá? Então a gente pode dizer assim, poxa, é como um médico passa um remédio para você, aí você tomou um dia, 2 dias, aí você fica pensando, poxa, mas eu não tô bem ainda. Não, mas o médico falou que o resultado só vai vir depois de um tempo. Tá? Então, assim, às vezes a gente acha que o resultado do processo vai ser imediato, vai ser muito rápido, e eu vou conseguir. E muitas vezes pode tardar mais do que a gente imagina, devido ao tempo que a gente tem dedicado ao processo. E não só, como eu falei para vocês, o processo de cantar naquele momento, mas o processo que envolve a nossa vida toda, nossas escolhas, assim por diante, porque o cantar não está separado desse estilo de vida, tá? Não está separado. O devoto é devoto em todo momento, ele está com Krishna, não só na japa. A japa é um momento muito oportuno para isso, mas a gente vai ter que aprender a estar com Deus em todo momento, a todo instante. Mesmo com a sua filhinha, você está vendo Deus ali, você está vendo a alma ali, você está, entende? É toda uma percepção, todo um estado de consciência. Né? Então, só que a gente não obtém esse estado de consciência do dia para a noite. Então, a autorrealização, todo o processo, é para a gente chegar a essa condição de ter essa visão de mundo, né, que é tão assim profunda e tão ampla, de ver Deus em tudo, tudo como Ele presente em tudo. Né? Então, por isso que, às vezes, a nossa vida se torna muito difícil, porque nós não temos ainda essa maturidade de ver Deus em todo lugar. Então, a gente separa tudo, né? A minha filha, o meu filho, e o meu trabalho, tantas coisas. Quando na cabeça de uma alma autorrealizada, ele vê tudo como espiritual. Né? Então, para essa pessoa, meditar em Deus é fácil, porque ele está vendo o tempo todo. Né? Ele não tem essa dificuldade. E mesmo que o mundo lhe imponha situações adversas, ele está vendo Deus naquelas situações. Então, a gente separou tudo. Nós separamos tudo. Então, agora é muito difícil. Então, a gente precisa conquistar esse estado de consciência, né? que Prabhupada chama de consciência de Deus, consciência de Krishna, de ver Deus em tudo. Tá certo? Então, isso não é uma coisa artificial. Tá? Então, cada um vem com um karma, vem com uma situação, e para uns essa prática espiritual vai ser mais fácil, e para outros vai ser mais difícil. Né? Algumas pessoas complicam as suas vidas, outras pessoas tentam. Eu conheço muitas pessoas que simplificaram suas vidas, né? Para assim, para terem mais tempo para a autorrealização, como você mesmo bem disse, né? Então, ter pessoas bem audaciosas, né? Mas isso são decisões pessoais, são decisões muito né, particulares, porque quando a gente toma essas decisões, a gente tem que estar consciente que talvez o nosso padrão de vida vai diminuir, nossa capacidade de viajar pelo mundo vai diminuir, sei lá, qualquer coisa, né? Então, quando a gente tem um poder aquisitivo, então a gente pode adquirir muitas coisas, muitas facilidades materiais, né? Mas quando a gente lança mão dessas facilidades materiais, a gente tem que estar consciente de que eu estou lançando mão disso porque eu quero, de fato, outra coisa para a minha vida, eu já compreendi isso, e aceita qualquer dificuldade que venha, qualquer inconveniente, como parte de sua escolha. Né? Por exemplo, você escolheu ir para o interior.
Então, São Paulo tem muitas facilidades que talvez no interior não tenha. Então, se você quer comprar uma coisa, vou ter que ir lá em São Paulo. Bom, isso é um inconveniente que você já calculou, que faz parte de sua decisão. Mas, por outro lado, no interior, você tem facilidade de criar amizades e um ambiente... E assim por diante. Cada decisão tem suas consequências favoráveis né, e desfavoráveis. Né? Então, por isso, da importância de entendermos o propósito da vida humana. Né? Entender que a vida humana tem um propósito, tá? Que, em geral, as pessoas acham que é essa coisa comum de casar, ter filhos, poder educar os filhos, morrer e ir embora. Mas isso não é o propósito da vida. Né? Então, a gente pode crescer como indivíduos, como pessoas, a gente pode contribuir com o desenvolvimento da humanidade, mas principalmente um desenvolvimento que apoia não só o desenvolvimento tecnológico, mas um desenvolvimento que apoia também o crescimento humano, nas virtudes humanas, privilegia principalmente esses aspectos. Então, às vezes, a gente favorece muito o desenvolvimento tecnológico, facilidades materiais, mas as pessoas, em geral, não estão prontas para facilidades materiais. Elas se apegam cada vez mais e ficam cada vez mais indolentes, mais preguiçosas, mais indispostas para a espiritualidade, para o outro. São essas coisas. Então, tudo tem seu preço. Então, quando a sociedade é de fato consciente, por mais que ela progrida, isso nunca vai tirar das pessoas a humildade, a simplicidade, né? E né? Comportamentos virtuosos. Mas quando as pessoas não estão preparadas, então é mais ganância, mais cobiça, mais inveja, mais competição. Aí é essa loucura que a gente vê. Então não há problema no desenvolvimento tecnológico, não há problema em desenvolvimento científico, não há nenhum problema em nada disso. Tá? Isso pode até ser desejável, mas isso tem que andar paralelo com o desenvolvimento humano. Senão, as descobertas científicas são usadas contra a própria humanidade. Né? Então, a tecnologia atômica é usada para a construção. Tudo bem, tem muitos tratamentos, né? Que são utilizados energia nuclear, mas, ao mesmo tempo, também existem muitas bombas que são capazes de destruir esse mundo de uma hora para outra. E assim por diante. Então, a gente precisa coordenar isso e também saber que tem um tempo para tudo, né? Tem um tempo para tudo. Chega uma hora que o tempo agora terminou, o tempo está esgotado. Por exemplo, agora já são 5h20, já passou do tempo. Eu estou aqui falando com vocês. Então, a hora as coisas acabam. E a gente tem que entender que acaba. E a gente tem que se preparar para isso. Tá ok? O Sabas tinha uma pergunta ainda, Sabas? Bom, gente, eu acho que está na hora, eu não quero prender vocês, eu tenho todo o tempo da minha vida aqui, mas vocês são pessoas que têm responsabilidades aí, têm filhos, têm tudo. Eu desejo todo sucesso para vocês, muito equilíbrio na vida de vocês, precisa de muita inteligência, né? Muita maturidade, né? E procurem, já que é tão difícil, procurem criar um estilo de vida mais favorável, né? Então, a sua casa, criar um estilo de vida que não complique mais do que já é complicado. Né? Então, aproveitem a vida, porque não para, o tempo não para, e daqui a pouco a gente está indo embora daqui. Então, a gente tem que aproveitar, apesar de tudo, apesar de todos os desafios, a gente pode ter todas as justificativas do mundo, mas se a gente não parar para meditar e para estudar e para fazer as coisas, não vai cair do céu. Não é assim que acontece. Ok, gente?
Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência e sucesso para todos, tá bom? Hare Krishna. Hare Krishna Obrigada. Maharaj. Obrigada. Hare Krishna. Bom te ver, Lerita e Lívia. Espero vocês aqui. A gente vai. Haribol, tô louca para Haribol. conhecer vocês aí. Tô louca para ir aí. Marlene, Shanti, espero Amo vocês Nordeste. aqui. Vamos em breve. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Marlene, a Marlene saiu. Bom, Ok. Marlene, é só sair e já fica gravado, não é isso? Já tá gravado. Só sair. Tá bom. Tá, gente, então, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.